Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar de esclerose lateral amiotrófica. O que é? É uma doença do neurônio motor, tanto superior quanto inferior, tá? Ela foi descrita por Charcot no século XIX. Século XIX, também conhecido como doença de Lou Gehrig. Lou Gehrig, que era um jogador de beisebol americano que tinha a doença. É uma doença do neurônio motor progressiva e até o momento incurável. A gente tem duas principais formas, a forma esporádica e a forma familiar, que costuma pegar 5 a 10%, e a forma esporádica mais frequente, entre 90% e 95%. Esporádico, diga-se, entende-se como que aparece em pessoas assim, que não tem história familiar, sabe? Então, do nada apareceu na pessoa. O que é causado, o que faz aparecer? A etiologia específica, é desconhecida. Mas a gente sabe que provavelmente são fatores genéticos, mas ambientais. De qualquer forma, a gente tem gliose, a gente tem degeneração de neurônios motores com gliose, que é como se fosse a cicatrização no sistema nervoso, né? Então, se machuca um pedaço sério na parte da medula, aquele pedaço, ao invés de dizer que ele cicatriza, né? A cicatrização é uma gliose. O que a pessoa sente? Quais são os sintomas? De forma geral, diminuição de força. E as consequências disso? Então, por exemplo, se tiver diminuição de força em braços, vai ter dificuldade de movimentos finos. Se tiver diminuição de força em pernas, vai ter dificuldade de marcha, diminuição de marcha, equilíbrio. Se pegar a musculatura da cabeça, vai ter comprometimento de fala, comprometimento da deglutição. Então a pessoa fica cealorreica, ou seja, fica babando ali. E se o comprometimento de musculatura for para musculatura ventilatória, pode dar insuficiência respiratória. Ok? Como que é feito o diagnóstico dessa doença? É feito com anamnese, uma boa anamnese, com exame físico, um exame neurológico chamado eletroneuromiografia, com perfil laboratorial, com estudo genético, que cada vez tem ganhado maior importância, e pode estudar também a ressonância magnética, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, os principais fatores de risco para a doença: antecedente familiar e idade. Costuma pegar pessoas de maior idade. O tratamento não tem um tratamento curativo. Eu costumo falar que a gente consegue apertar o freio, mas não consegue apertar a marcha ré. Então, não dá para voltar, mas a gente tem um bom controle. Ilusol, uma medicação sintomática, tá bom? E também a gente tem o tratamento das comorbidades que aparecem, tá bom? Então, o paciente começa a ter dificuldade de engolir, passar pela fono. O paciente tem dificuldade de deglutir, a gente pode
a gente pode fazer uma... Se o paciente tem dificuldade de deglutir, a gente pode fazer uma gastrostomia, a gente pode dar o suporte ventilatório, a gente pode dar suporte para dieta e para marcha também, tá bom? Então, no manejo desses pacientes com essa esclerose lateral amiotrófica, a gente tem que entender que é uma doença progressiva e incurável que a gente trata os sintomas, entendeu? E a gente freia, mas não dá marcha para trás. Geralmente, depois que o paciente começa a ter sintomas e faz o diagnóstico, a sobrevida é de mais ou menos 3 a 5 anos do início do diagnóstico, tá? E costuma ter uma progressão linear da piora clínica, tá bom? A causa principal de comprometimento que leva a óbito é a insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória. Tudo bem? Em resumo, esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor superior e inferior progressiva e incurável, cujos principais fatores de risco é idade e antecedente familiar. A causa é a etiologia desconhecida, mas aí nós temos degeneração de neurônios motores com gliose, provavelmente fatores genéticos com fatores ambientais, e a pessoa sente diminuição de força de várias musculaturas. Braços, pernas, musculatura ali da parte da cabeça, e ele tem sintomas decorrentes disso. Então, diminuição de movimentos finos de braço, diminuição de marcha, de equilíbrio, dificuldade de fala, de deglutição, fica babando. E caso venha dificuldade de musculatura ventilatória, o paciente pode complicar com insuficiência respiratória, que é uma das principais causas de óbito nesses pacientes. Após o diagnóstico, na doença típica, a sobrevida desse paciente costuma ser de até 5 anos, certo? E o tratamento é sintomático e de comorbidades. O diagnóstico é feito com toda a história, eletroneuromiografia, exame físico, estudo genético e exames complementares também, ok? Muito obrigado.